RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quarta-feira cheia de futebol. O Internacional vai jogando nesse momento metade de jogo do segundo tempo e vai perdendo a sua invencibilidade no Beira-Rio. Sofreu um gol no primeiro tempo, Casale está fazendo 1-0 para o Atlético Mineiro no Beira-Rio. O Grêmio daqui um pouquinho com o Flamengo. Olha, jogo de 6 pontos aí, hein? E o Grêmio definido, com o Matheus Henrique no lugar do Maicon. Com esse resultado, se confirmando essa derrota do Internacional e uma vitória diante do Flamengo, o Grêmio passa à frente nessa rivalidade aí de dupla Grenal, já que a gente sempre vive numa grenalização. Mas tem tempo ainda nesse jogo do Internacional e o Flamengo nesse jogo que o time carioca também quer manter aí a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Palmeiras pode ser campeão hoje, hein? Se confirmando essa derrota do Internacional, uma vitória evidentemente do Palmeiras, com uma derrota do Internacional e uma derrota também do Flamengo, o Palmeiras pode hoje ser campeão brasileiro. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo hoje, Paulo Matos, craque Paulo Matos, hein? Espetáculo. Camisa sempre em alto estilo, hein? Olha aí, só fecha. Fabiano Brasil. E, bora lá. Rodrigo Doregatti. Rodrigo Doregatti, ex-Machado. Aliás, lembrando, Cadu. Ex-Machado. Lembrando, amanhã teremos programa na Pelada, fazer o merchan. Daniel, ex-lateral esquerdo do Internacional. Daniel Franco estará comigo amanhã. E o Paulo a partir Matos das 5 da tarde. Já trouxe o Paulo Matos? Ainda não. Vamos. Tem que ver, né? Mas agora vem do Grêmio, o próximo é do Grêmio. Tá Já fechamos no ar, então. Bom, vocês assistem os canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso estado, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais. Vamos ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC2Toques, no nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você manda a sua mensagem. Importante que você localize, envie a cidade onde você está enviando a sua mensagem e também compartilhe. Compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Afinal de contas, completamos no último dia 2 apenas 4 meses no ar. Na realidade, estamos embalando ainda, né, a nossa RDC TV. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Eu não sei porque que fizer essa referência, porque o Paulo Matos, se tu não sabe, ele jogou nos dois. Ele jogou no Grêmio e jogou no Inter. Então tu pode chamar ele tanto para um como para outro, não é, Paulo Matos? Vai ser uma satisfação participar do programa dele. E ele vai trazer aqui um grande profissional, que foi o Daniel, e ainda é um grande treinador, Daniel Franco, uma pessoa espetacular. Então agora tu já sabe, o Paulo Matos, tu pode trazer ele... Então eu não posso vir. Não, pode vir. Ponteiro vai ser marcado pelo Daniel. O Daniel Franco também, um dos laterais esquerdos que passaram pelo Internacional, que foram um dos melhores, né? Porque se a gente for pegar os últimos... O Daniel tem história, Corinthians, né? O Daniel tem uma história bonita. Foi o Kleber Chiclete, do Internacional, depois Chiquinho, Daniel... Kleber Chiclete, tu diz o Kleber, aquele que era do Corinthians também? Do Santos. Agora, recentemente? Kleber Chiclete, eu não sabia do Chiclete. Por que Chiclete? Não sabia? Não, Kleber Chiclete eu não sabia. Agora conta a história para nós. PK, quando trouxer o Paulo Matos, ele tem que se preparar, né? Porque uma das características do programa é o famoso carrinho por trás, é isso? Né? Exatamente. A maioria toma. Tu tomava carrinho pela frente, por trás tu não levava, né? Mas aqui na pelada tu toma O Paulo por trás. Diniz foi o último, tomou um carrinho por trás. Abraço aí, Paulo Diniz. Agora tu sabe que o Paulo Matos, eu sei porque, enquanto o Paulo eu lembro que eu tinha figurinha, né, do Paulo.
Eles querem me envelhecer de Tinha qualquer figurinha. jeito. Cara. Não, mas é uma honra, cara. Na verdade, eu comecei a colecionar cedo, Pô, né? mas aí tu vai dizer que ele tá pintando o cabelo. Não pinta o cabelo. A Paulo tá bem. Se tu tá dizendo Todo que ele era. mundo fala Pô, ele tá isso, dizendo cara. que ele era figurinha. Era do teu figurinha. lado figurinha. Pô, então. E eu quantos anos batia, vão nisso? Cadu, ainda. Batia Quantos anos figurinha. vão nisso? Quantos anos vão nisso? Demorou para conseguir a figurinha do Paulo encerra por Matos, aí. não? Demorou para conseguir a figurinha do Paulo Matos, não? Era difícil. Era difícil. Ah, era daquelas difíceis? Era difícil. Hein? Aquelas carimbadas. Aquelas que tu dava um chute numa moita, parecia assim. Mas vamos lá, o Internacional vai jogando nesse momento, vamos sair a quase 30 minutos do segundo tempo, o Internacional que vai perdendo a sua invencibilidade no Beira-Rio, já que era o único time invicto até essa rodada, e estamos agora faltando 2 rodadas no final do Campeonato Brasileiro, era o único time invicto jogando na sua casa. Característica do Internacional manteve, ou ainda pode empatar, ou quem sabe até reverter o jogo. Mas enquanto a gente espera aí o final do jogo do Internacional, o Grêmio daqui um pouquinho joga no Maracanã, com o Rio de Janeiro, casa cheia, lotada, evidentemente, e o Grêmio agora com essa possibilidade, inclusive, de, confirmando a derrota do Inter e uma vitória, inclusive passar a assumir aí a 3ª posição no Campeonato Brasileiro. Por isso que o Renato tem dito, né? Vamos esperar, deixa eu terminar para poder acontecer aí, ou não, a questão da renovação, para que ele possa fazer uma contraproposta diante da proposta feita pelo Grêmio. Cadu, mas Matheus Henrique no lugar do Maicon, o que significa isso? Pô, confirmado, hein? Confirmado. Matheus Henrique no lugar do Maicon. É uma confirmação esse menino aí, né? Ele quando sai jogando vai bem, quando entra vai bem também. Então é um jogador de confiança do treinador. E o jogador jovem está trocando a experiência pela juventude. E ele já demonstrou que ele tem condições, sim, de ser titular do Grêmio. E chama atenção, né, Paulo, Cadu? Só para confirmar o time aqui, ó, o Renato mantém o Marcelo Oliveira, né, porque o Jeromel servindo aí a seleção argentina, a gente tinha falado que inclusive o Kahneman, né, o Jeromel é que passa a ser o capitão, leva a abraçadeira agora como capitão do Grêmio. E o Grêmio faria até uma logística toda para trazer o Kahneman, mas está confirmado o time aqui com Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Marcelo Oliveira e Cortez, Matheus Henrique, Michel, Ramiro, Jean-Pierre, Everton e Jael. E as opções de banco que ele tem é o Bruno Gasso, o Madison, o Juninho Capixaba, o Caio, Tassiano, Cícero, Maicon, Pepe, Alisson, Marinho, Tony Anderson e André. O que chama a atenção é que ele deixa os 2 jogadores fora, né? O Maicon e o Cícero. Né? E chama a atenção também, Cadu, aí pro lado positivo do Grêmio, de um trabalho que o Renato vem fazendo muito bem, que, o Grêmio perdeu o Arthur, se der para dizer que perdeu, né? Perdeu porque vendeu, ganhou com isso, evidente, mas já tem o Jean-Pierre, que já é uma realidade, é um menino que vem muito bem como titular na vaga do Luan, e o próprio Matheus Henrique, para jogar contra o Flamengo no Maracanã, um jogo decisivo desse, a carga que vai pegar de experiência o Matheus Henrique com isso é muito importante para o futuro do Grêmio. O que mostra, né, pelo menos pelo que a gente consegue perceber, que o Renato já está pensando em 2018 e nessas possibilidades. Vamos lembrar que o Arthur, até pouco tempo, também começou no Campeonato Gaúcho, depois veio ser o Arthur que cantou a todos nós. Então, acho muito legal isso que o Renato vem fazendo. E sobre renovação, Cadu, hoje eu acompanhei bastante a imprensa do centro do país e o Renato já não é mais o número 1 para o Flamengo para o ano que vem, não. A informação que o Flamengo tem é que o Renato vai renovar aqui com o Grêmio e já pensa no Abel como a primeira opção. Não, o Abel era a primeira opção das chapas de oposição aí, né? Sempre foi colocado o Abel como primeira opção, só que agora abriu a possibilidade do Abel também no São Paulo. Né? O São Paulo está com um técnico provisório, com a saída do Diego Arrigui. O São Paulo acho que não treinou ainda, né, o Abel? Acho que não treinou ainda o São Paulo, o Abel, né? Acho que eu não me lembro. De lembrança, não tem o Abel no São Paulo. Então abriu essa possibilidade, são os clubes que têm essa possibilidade aí. E o Abel, evidentemente, que vai ser um técnico também que vai ser... O Abel eu acho que não vai querer sair do Rio de Janeiro. Vai dar preferência para o Rio de Janeiro. Mas teve a informação, nós tivemos a informação aqui do JB, inclusive, em relação a uma chapa de oposição que quer e faria uma proposta ao Renato. E essa posição do Renato, ela caracteriza bem, deixa as coisas acontecer, deixa correr, né? Para que ele, aí, se ele chegar aí daqui a um pouco, ele tem a possibilidade de chegar até uma vice-liderança, ou vice-campeonato, né? Tem. E aí a proposta, aí a contraproposta vai ser outra, hoje, né? Cadu? Hoje é um confronto direto, passa o Inter, encosta no Flamengo. Que título, chato, tá morta a cobra, né? Mas
Até porque só se o Palmeiras perdesse as 13, o Grêmio as 13, tudo desse errado entre Inter e Flamengo, coisa que não vai acontecer. Agora, o vice-campeonato não é descartável. Não é descartado e não é só questão técnica. A gente tem dito aqui a questão financeira, né? O vice-campeão leva aí quase 2 milhões. 12 milhões, quase. 11 milhões São 11 e milhões e 700 aí. 12 milhões, arredonda, tá? O terceiro leva 7, cai, e o quarto leva 4. Então tem essa... É uma situação assim, a campanha em si, né? A campanha, o caso do Odair. O Odair não começou bem, depois se firmou, fez uma baita de uma campanha, né? Foi bem, mas não conta a campanha, o trabalho do cara, contra o final da competição. Só informação. Pênalti para o Inter aí agora. Mas aí vamos chegando aí a quase 40 minutos do segundo tempo, o Inter teve 35 para ser mais exato, 35 aí, um pênalti a favor do Vitor contra D'Alessandro, será agora de novo? Hein? Vitor contra D'Alessandro agora, hein? Vitor contra D'Alessandro. O D'Alessandro sempre foi um jogador vencedor em cima do Vitor, né? Até o torcedor gremista até tinha muita críticas em função do... Vamos ver o que acontece aí. Voltaram a se encontrar e vamos ver o que acontece nesse pênalti aí. Até hoje, Cadu. O que dará a marcação desse pênalti e a confirmação do gol, se isso aconteceu, ou seja, o Inter... Gol. Gol? Então tá Gol aí, de D'Alessandro. D'Alessandro. Mais um. Manteve a escrita. Manteve a escrita. Tem alguém mais tranquilo. Manteve a escrita. Ô, Carvão, tá lá, o nosso câmera tá mais tranquilo agora, rindo ali, ó. Aqui na redação também, o Everton Calber deve estar mais calmo também. Tá aí, mas voltando a esse jogo do Grêmio, né? Agora essa confirmação já desse resultado, o Grêmio com a vitória não supera o Internacional na pontuação. Mas diminui aí a diferença e se aproxima. Então, é o que eu estava dizendo, a questão do foco da questão financeira, né? O futebol tem muito a ver isso aí, né? Exatamente, eu estava falando antes, a campanha. A campanha, ela começa, o cara começou mais ou menos, depois começou a crescer na competição, fez uma baita uma campanha, mas o que reza é o final. Já está sendo contestado o trabalho do cara que está chegando... Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, pode chegar a vice-liderança, porque tudo tem condições para isso, não tem jogos, pode alcançar o número de pontos, mas já está sendo contestado. Mas isso é do futebol, isso aí, tu sabe que tu lidou isso aí lá dentro, não adianta, né? Mas em 2 rodadas já começa... Mas o futebol, assim, depois a gente vai falar mais especificamente do Inter, mas a questão é essa, ou seja, o Internacional no início da competição, quem diria que o Internacional chegou a disputar título, quem estaria entre os 4? Alguém não assinaria se lá no início do campeonato chegasse aqui, ó, o Internacional fecha entre os 4 primeiros da Libertadores do Campeonato Brasileiro com vaga. Alguém não assinaria aqui? Fechariam de olhos fechados. Fecharia na hora. Quer dizer, e aí se estivesse hoje em 7º, 8º, estaria tudo bem. Mas a partir do momento que tu te habilitou com a possibilidade, aí, claro, daqui um pouco houve essa frustração, mas vamos combinar. A situação do Internacional é um time, né? Um time com médio, um time com deficiências, agora tem que ser tirado e avaliado para que sim, na Libertadores do próximo ano. Mas o Grêmio, a gente falava dessa possível renovação de contrato do Renato, né? Que eu particularmente também acho que ele vai permanecer depois, embora aquela entrevista no jogo da semana passada no meio da semana, né? Ele deu a entender de maneira diferente, ou abriu uma possibilidade, ninguém é substituível, esse tipo de coisa, ele deu... O Renato gosta disso, né? Ele mas gosta é característica dele. Então ele deixou meio assim, mas eu também acho que ele não vai acabar permanecendo, vai acabar ficando, embora, né, Paulo Matos, sabe que tem o desgaste natural, ele deve estar avaliando isso aí, né? Mesmo ele sendo, como eu sempre digo, ele é uma instituição dentro de uma instituição. O Renato nunca vai ser culpado. Se acontecer erro, se ele errar, nunca vai ser culpado. Ele vai ser presidente, o vice-futebol, o diretor, o presidente, mas ele nunca vai ser culpado. Ele ainda está em alta no Grêmio. Não tem a dúvida. Não só no Grêmio, como no Brasil, está em alta. Está muito bem cotado. Né? Então, esse charme aí faz parte do contexto do futebol, né, cara? Não, vou pensar, não vou acertar agora. É bom que senta ele, o gauchinho, o presidente aí, acerta tudo, fica tudo numa boa, porque não é de hoje que o Abel é o primeiro nome no Flamengo. Não, claro que tempo. não, já sempre Então... É que lá você fala muito no Renato, a torcida fala muito no Renato. Mas se fala, mas ele nunca vai ter, né, uma situação
como ele tem aqui no Grêmio. Claro que não. Confortável Nunca e vai de liberdade ser, para nunca trabalhar. Vai ter, nunca Ele vai vai ter começar um trabalho do zero. Aí o trabalho do zero significa que ele vai ter que mostrar o que ele já mostrou aqui, né? A capacidade de trabalho que ele fez E aquilo. tem que se fazer justiça, né, Paulo? E Que ele tem. pegou o trabalho do Roger também, né? O Roger mas começou ele- aquele... mas ele colocou a mão dele, ele colocou a mão dele. Não, claro que... mas Tem Renato, mas tem muito do Roger Mas é que ali nem o também. Palmeiras, né? É. É que nem o Palmeiras. Mesma coisa, Palmeiras quer dizer, também. ele começou o trabalho... Quem trocou essa característica do Grêmio jogar foi o Roger. Tá. O Grêmio era time característico. Então, o Grêmio era... Qual era a O característica que do que a Grêmio? gente analisa então? Mudança de comportamento Não, da não, equipe? não, ele qualificou, ele aprimorou. Mas Lá- essa dá pra maneira dizer de que jogar, lapidou. essa maneira do Grêmio de toque de bola, o Grêmio sempre foi caracterizado por quê? Suar sangue, alma castelhana, força. Porque no Quem é que- Palmeiras- como é que o Grêmio não joga hoje mais assim? No Palmeiras, você disse que o Palmeiras mudou, mas no Palmeiras o que Não, mudou foi o comportamento do Palmeiras. Não. Eu tô dizendo. Mas ele Parar também, de jogar a chuteira lá É. dentro da parede também, né? Eu estou dizendo que o problema do Roger é esse. Até seria um nome, né, numa ida do Renato, ou uma saída do Renato, melhor dizendo, do Grêmio, o Roger até seria um nome que, né, aí capacidade, ele, o Cuca não deve ficar, mas quem mudou a característica do Grêmio foi o Roger, que foi um time passar a jogar um time toque de bola. Mas ele jogava muito lateralizado com o Roger. E o que o Renato fez? O Renato aprimorou e passou a jogar um time Vertical. de maneira vertical, E com o profundidade. primeiro Grêmio, né, com Cadu? profundidade. E o primeiro Grêmio com o Luan como falso 9, que ele começou a dar efeito com o Luan como falso 9, que depois se mudou essa característica também do Luan jogando um pouquinho mais recuado. O Márcio Fraga usou a palavra certa aqui na nossa live. Aqui, ó. Verdade, o legado é do Roger. É isso que, E o legado também do Palmeiras é do Roger. A mesma coisa que aconteceu com o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro ano passado. Ele foi o time de melhor campanha na fase de grupos da Mas Libertadores por do que ano não passado. permanece então, Cadu? Porque aí a fadiga dos metais, ele não consegue depois dar continuidade ao trabalho. Eu Talvez acho pela que personalidade dele. uma das coisas que ele deixa a desejar pelo jeito é a falta de gerência ou a não gerência como tem o Filipão, como tem o Renato, ser, né? Porque é. pelo que parece é isso, né? A não gerência A de um gestão- vestiário. Tu acha gestão que de ele é vestiário. muito amigo? Mas não, eu acho que não é Eu questão não de acho ser que é muito amigo, acho que hoje. talvez o temperamento Tu do quer Roger. mais do que o Renato é amigo dos jogadores? Ah, mas o Renato, a hora que tem que cobrar, cobra. Não, mas tudo bem. Assim como o mas Filipão, né? Assim como o Filipão. quem é qual é o estilo do Renato? Quem foi o grande professor dele? Valdir Espinosa. Como é que o Espinosa tirava do jogador? Essa questão de amizade, parceria. Camaradagem. Claro que também. Mas, evidente- Cadu, a evidente- a amizade dentro do vestiário vai até Não, ali. não, mas amizade, eu não digo Vai amizade. até ali. Eu não é amizade tu sair junto, fazer festa. Não é isso que eu digo. Não é isso tu que eu ser digo. parceiro, Não, companheiro. eu digo, Tu trazer a o amiz- jogador pra ti. A amizade do teu dentro lado. do vestiário vai até onde o cara te dá a resposta. Lógico, mas O cara não te deu. Tem muitos que não dão a resposta, tu tira, o beicinho pega. não, mas é lógico, mas isso é comando, é gestão de vestiário. Mas não daqui a um pouco tu entrar num conflito com o jogador. Né? É o cara que tem, eu digo amizade no sentido de parceiro, trazer ele pro teu lado, né? Vai ele jogar por ti. Agora eu Digo nessa entendo, linha, tu Cadu. nunca jogou por um treinador. Eu? É. Jogava Joguei por por ti? vários. Então, Ele botava jogar, eu tinha que jogar por ele. tá, né? mas isso é bom, isso é uma questão importante. Mas tinha jogador que tu jogava, de repente, até por ter uma sintonia, tu jogava mais do que outro que daqui um pouco Quando não era... necessitava, porque muitas vezes a própria campanha, ela te... tu não precisa ter essa necessidade de jogar pelo treinador. Se tu está numa boa campanha, isso vem natural. Agora, se tu tem um cara ali que te levou, né, te contratou e está meio mal, aí a coisa... Eu digo, bom, vamos correr pelo cara. Sim. Isso aí acontece muito, como muitos correm pelo Renato. Ou, às vezes a gente tem uma escalação do time do Grêmio que a gente vê de, pai, você não vai ganhar de ninguém. Aí tá todo quebrado, os caras vão lá e dão uma resposta, cara. Né? E a mesma coisa com o Odair. O Odair também tem o grupo na mão. Agora, Paulo, eu acho, Cadu, Rodrigo, nosso telespectador, eu entendo que todas essas três experiências que o Cadu lembrou bem aqui, Grêmio, do Roger, né? Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, e os três que na sequência tiveram êxito,
Eu acho que tudo isso e esse momento agora, esse segundo semestre, principalmente para o Roger, está sendo muito importante para que no próximo trabalho ele saiba onde é que foi que ele errou. Eu acho que esse período agora ele está conseguindo descobrir onde foi que a coisa deu errado para justamente poder implementar isso no próximo trabalho. Porque o importante disso tudo, Fabiano, não precisa nem iniciar, mas tem que terminar um trabalho. Exato. Começa e termina. Né? Entendeu? Tá, deixa a gente interromper até porque o jogo tá quase no final lá no Beira-Rio, mas a gente já tem o pênalti aí, esse gol de empate aí, que deu ao Internacional. Foi pirata. A manutenção da invencibilidade dentro do Beira-Rio. Tá aí, ó. Esse foi o pênalti. Tá aí, vamos rodar a nossa vinheta aí, então. E enquanto a gente mostra aí o pênalti, tá aí. A gente está vendo aqui, ó, olha só. O D'Alessandro, né, com o Vitor, ó, o Vitor fez ó, a bola no canto, o Vitor no outro. Esse é o pênalti característico, né? Bem batido pelo D'Alessandro. Aí, o pênalti que a gente com esse gol que o Inter chegou ao empate e mantém, né? Eu acho que por o Inter agora, fundamentalmente é isso, é manter essa invencibilidade jogando dentro de casa. E tem mais 2 jogos aí, certamente o Inter com uma vitória, né? Com uma vitória confirma a sua participação na Libertadores da América, jogando exatamente no confronto de grupos, né? Gol anulado do Internacional. Gol anulado do Internacional. Agora o que vai Gol dar de anulado chiadeira. do Rossi. O que vai dar de chiadeira, rapaz. Segundo está impedido aqui. Bom, aquele mas gol impedimento, anulado aquele de novo aos 50 do segundo tempo. Gol do Gol do Atlético. Atlético. Gol do Atlético, tá aí. Gol do Atlético. Anularam o gol Internacional e virou. Então volta tudo aquela questão. Exato. O Grêmio agora... Gol de Terans. Agora volta tudo aquela Não situação. anularam do Atlético também? Vamos esperar, só vai ser o Cadu, lembrei agora, no jogo da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo, que era às 21h45, e nós ficamos o programa todos 45 minutos projetando e tal. Começou o jogo e o Flamengo fez o gol e a gente, acaba tudo que a gente falou, que o Grêmio ia segurar e tal, deu, já é. Agora foi a mesma coisa, né? Então, começamos a... Não. Mas Os caras se quebram. Mas voltando ao Grêmio, o Grêmio agora, esse tipo de situação aí acaba motivando mais o jogador, o Paulo Matos? Pô, sabendo, pode passar, e a rivalidade, a organização, hein? Tu entra com mais leite, com mais leite na virilha? E é que não dá tempo, né? Porque esse jogo vai terminar muito próximo de começar o do Grêmio, mas na palavra final ali do Renato ali, ele deve incendiar em cima disso. Se nós ganharmos o jogo, dá nós vamos passar. Dá tempo, Paulo. Tem 20 minutos de vestiário. Não, tô dizendo ali na reta, não, porque agora tu deve estar no aquecimento dentro do gramado, né? voltar, eu mesmo incendeio ali. Ele vai incendiar. Eu digo, se nós ganhar o jogo, nós passamos. Estamos em terceiro. Isso aí, tranquilamente, cara. Conhecendo ele, do jeito que eu conheço, que gosta de uma pimenta. De uma pimenta, velho. Ainda mais uma pimenta contra quem? Não, ainda mais, e vai, bom, então vai ter que jogar por mim, né? Porque depois vem a contraproposta. É verdade. Esse é um baita jogo, hein? Esse é um baita jogo. Vai, segura, e aí fica ali pertinho do Flamengo, né? Faltando 2 rodadas. Ou seja, por isso que ele, agora, como é por isso que que ele pode terminar. Agora, cara? Como é que o Inter toma um gol depois de empatar? Mas vem cá, Fabiano, o jogo só termina quando acaba, apita, né? Quando acaba, né? Enquanto o Rodrigo apitar o final, né? Gol anulado e pá, gol do Atlético. O Rodrigo mostrou o gol anulado, é um pouco gol do Atlético, Foi no próximo ataque. Não, é como se fala no futebol. Depois de um determinado momento, pela uma situação, tu não pode tomar gol, né? Mas... O que pode ter acontecido? O Internacional fez o gol de empate e foi para cima. Mas o primeiro gol foi de contra-ataque. É? O primeiro gol no primeiro tempo foi de contra-ataque, né? Numa bola perdida do Nico, né? E aí provocou o contra-ataque. Provavelmente esse lance aí tenha acontecido. Acho que depois a gente vai ter o gol, mas certamente foi em contra-ataque também, né? Certamente. Mas então também tem que a gente ver o outro lado do Flamengo, né? O Flamengo também, casa lotada, casa cheia. Qual é a projeção de jogo? Que o Flamengo vai sair pro jogo também, né? Vai sair. Porque o Flamengo ainda com uma vitória, o Flamengo, faltando 2 rodadas, ainda tem a possibilidade de chegar ao título brasileiro. O Paquetá, que é o articulador do Flamengo, é um desfalque certo, né? Foi expulso. Melhor jogador do Flamengo. Melhor jogador do Flamengo. Eu acho a zaga do Flamengo meia idosa, vamos dizer assim. É um cara, lenta, né? Lenta, zaga pesada. Lenta, né? E o time do Grêmio é muito rápido. Sim, e talvez isso em função até que ele botou os guris, né?
tirando o Cícero e o Maicon. Exatamente. Né? Então, Ou se seja, torna- para ter um time se mais torna veloz. um time mais veloz. Para ter um time mais veloz. E foi isso que se viu. Ó, final de jogo lá no Beira-Rio, então, vai vir chiadeira para tudo que é lado aí com vai essa ter, vai derrota ter. Internacional. Um gol anulado, mas... E hoje, se eu não me engano, se o Internacional não perde, se igualava ao recorde do Grêmio no Campeonato Brasileiro, pontos corridos, né? Em casa, né? De não perder em casa no Campeonato Brasileiro. Não, e não dá para também desfazer do Internacional uma coisa que é fundamental. O Internacional passou aí, por ter um time mediano, não é um time para... Mas é um time que agora ele passou a jogar quartas e domingo, meio de semana e final de semana, meio final de semana. O Internacional é um time que só jogava durante, né, a semana. Faz Então muita isso aí passou a diferença, pesar. E outra coisa, esses times envolvidos em Libertadores, Palmeiras, Grêmio, o Cruzeiro já tem vaga garantida, né? Mas o Flamengo também já tinha saído antes. O que aconteceu? Eles passaram a focar no Campeonato Brasileiro. Sim. É, e faz muita Mas aí eu te diferença. faço Essa uma, é, aí eu te digamos, faço era uma a pergunta. O ano que vem, diferença do o Internacional. Internacional vai ter 3 competições simultâneas, né? Libertadores, A exemplo Copa do dos Brasil outros, e a exemplo Brasileiro. dos outros. Exatamente. A exemplo Se ele dos está agora jogando quarta e domingo, tu acha que ele está desgastado? Não, vai mas o jogar Internacional tem consenso. Aí o próprio Daí já falou, né? Que o planejamento já está sendo feito. Né, com o Rodrigo Caetano, e foi até o termo que eles olha, para não dar ciumeira aos outros, o Rodrigo Caetano, se não é o melhor, é um dos mas melhores, vamos fazer um dos justiça, melhores né? diretores executivos. Vamos fazer justiça. Nesse time do Internacional que está aí, que fez essa campanha aí, não, tem um jogador só que o Rodrigo trouxe. Guerreiro? Não. O Que não Jonathan Alves. E o Guerreiro. Guerreiro. Não tem mais Porque não ninguém. tinha mais como trazer, né? Não, As tinha- reservas antes estavam tinha, praticamente sim. Quando ele encerradas, chegou, né? tinha. Né? Quando ele chegou, tinha. O planejamento estava sendo feito. Agora ele vai exatamente fazer o para ano que vem. planejamento dele Não, o que pro ano ele que quis vem. dizer é que o Internacional sabe as deficiências que tem, sabe que precisa. Tá? Sabe que precisa. É nessa linha aí que o Odair colocou em relação à preparação, o E planejamento será que para o a Odair próxima continua? temporada. Eu não, A não informação, vejo outra ele viabilidade, disse eu não numa vejo outra entrevista maneira em- que não, em né? rede nacional aqui, Eu já não vejo, conversa não sobre vejo, isso. não Né? Mas isso eu falei no início aqui, a análise do trabalho ele não é no início, ele é no final. E futebol é assim. Mas eu acho que tem que deixar, né? Claro que tem que deixar. Não tem. É lógico. Mas o Odair Foi é um um- grande trabalho. Baita trabalho. Mas é o grande responsável pelo time internacional. Exatamente. É o grande responsável. Eu lembro, Cadu, nós Mesmo o ficamos- Internacional sentindo agora, nesses últimos jogos, Nós ficamos, Cadu, acho que, olha, não quero ser exagerado aqui, mas 1 ano e meio reclamando que o Inter não tinha padrão de jogo, você lembra? é verdade. E aí o Odair veio, ligeirinho já deu um padrão, já deu uma cara. Tanto é que a gente falava mesmo lá naquela época, a gente vai voltar lá, que se perdesse o Grenal, poderia cair, seria um erro gravíssimo. Porque a maior contratação do Inter foi em dezembro do ano passado, quando manteve o Odair depois do final Mas, da Série B. mas aqui para nós, eles não procuram o responsável pelo grande trabalho. Eles procuram o responsável porque o time não está Mas desenvolvendo tu sempre olha pelo lado negativo. Mas também, se a gente for pegar Grêmio e Palmeiras também, o responsável pelo grande trabalho era o Roger, de ambos. Né? Então, daqui a pouco, o Internacional pode pensar como o Grêmio e como o Palmeiras. Quero ver Mas se vão só lembrar que, isso lá, hein? é isso que eu te disse, tu vai sempre analisando o final do trabalho, não o trabalho todo. Exatamente. Futebol não Mas- se analisa Mas tudo. todo mundo sabia que o Roger fez um grande trabalho no Grêmio e no Palmeiras. No Atlético, ele pegou uns cascudos dentro do vestiário. Vamos pegar assim, ó, o Fred e o Robinho. E ele foi campeão mineiro. E ainda o melhor da fase de grupos da Libertadores. Agora, o Fred e o Robinho, como é que deixar um cara, qualquer um deles no banco? E o Robinho não é mais aquele jogador de lado, é jogador mais centralizado. Então, era E complicado quando ele saiu pra do Palmeiras, o Palmeiras foi a melhor campanha da Libertadores. Saiu o campeonato. Exatamente. E ganhando o Grêmio aqui, o Grêmio era quase imbatível aqui dentro, ganhou do Grêmio, ganhou com autoridade também. Acho que vestiário, quando tu entra lá para dentro, em algumas situações, tem que deixar de ser educado. É verdade. Talvez. Como é que se diz? Vestiário esse- não é para mocinho, né? O Roger é um cara, é uma pessoa muito educada. Pois é, não é Tem para que começar a mocinho, chutar é pra- um pouquinho, Tu precisa ser, vestiário tu tem que ser meio bandido, assim, no bom Exatamente. sentido. Tem que ser meio bandido, tem que ser meio Bom, bandido. o cara vai. Grêmio um grande trabalho, Atlético Mineiro um grande trabalho, Palmeiras um grande trabalho. E não termina em nenhum. Mas aí... porque tu lida com Odair muitas vaidades, O Odair né? também não tem o estilo de mais educado? Mas Quem? o Odair. Não, o Odair é meio faca na bola. É? velho. O Odair eu conheço ele fora. Ah, é? E ele tem também a vinda do Rodrigo do Rodrigo Caetano foi fundamental até para essa questão de gestão de vestiário, né? Ou seja, ele ficou mais, né, forte. específico Resguardado. em relação a trabalhar no campo, né? Nossos 2 toques para a Casa dos Pneus.
50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, né? Aproveita e também, seus pneus não estão legal, estão ficando careca, estão meio desgastados, então passe lá e aproveite as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus, está aí o telefone também, 33424245, liga, agenda, ou vai direto lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Você deu aquela batidinha no seu carro, ali na porta, no paralama, no para-choque. Isso acontece muito quando deixa no estacionamento, né? É uma coisa chata, olhou para o carro, tá aquela batidinha. Então você resolve aonde? Lá no Martelinho de Ouro, tá aí, Martelinho de Ouro, que fica na rua Euclides da Cunha, 309. Telefone para contato 3315-2160. 3315-2160. Passe lá, ou ligue, fale com o Marcelinho e resolva o seu problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguida falando mais aí dessa derrota do Internacional, que perdeu a invencibilidade no Beira-Rio. Olha, na antepenúltima rodada, era quase no finalzinho do Campeonato Brasileiro, primeira derrota do Inter no Beira-Rio neste Campeonato Brasileiro. E também, falando um pouquinho mais do jogo do Grêmio, que daqui um pouquinho, lá no Maracanã, o Grêmio que agora com uma vitória e com essa derrota aí do Internacional, pode passar o Inter na tabela de classificação, assumindo a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Já voltamos. (21h33), estamos voltando com o nosso dois toques desta quarta-feira, hoje com o Paulo Matos, Fabiano Brasil e Rodrigo Doriagatti. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, Rio Grande do Sul, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook, inclusive, você manda aí a sua participação, manda a sua pergunta, a sua crítica, enfim, interagindo conosco, fazendo o programa também aqui conosco. Importante que você localize a cidade de onde você está enviando a sua mensagem e vá compartilhando. Compartilhe aí você, compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Afinal de contas, estamos aí há pouco mais de 4 meses no ar, completamos na realidade no último dia 2, né, de novembro, apenas 4 meses no ar. Nosso dois toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. O pessoal do interior pode comprar pelo site. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem a loja que fica na Alberto Bins, 533. Também para a Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, outros produtos. Tem o site também, 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina ali com a São Pedro, um showroom espetacular com atendimento lá do Mauro e do Rogério. Também na Avenida Ipiranga, 5.800, um atendimento lá do Pedro. E agora a mais nova loja da Baidolb, que fica na Avenida Icaraí. Então o pessoal da Zona Sul aqui de Porto Alegre tem a possibilidade também de ir lá equipar o seu carro, enfim, lá na Baidolb da Avenida Icaraí. Bom, o que pode significar? Vou te aqui fazer referência aqui, meu amigo Cleito Roberto, ó, na audiência no litoral em Capão da Canoa, grande Cadu, abração a todos esperando o amigo para aquele churrasco. Olha aí, hein? Tá chegando, tá chegando, legal, hein? Tá chegando aí, tá chegando o veraneio, tá chegando o veraneio. Ele mora na praia? Sim, que qualidade, hein? Os radialistas da praia, Que os radialistas qualidade. lá, junto com o Jairo. Que azar, hein? Marla Martins, querida nossa Marla Martins, a nossa audiência pela live Assisti também. hoje, viu? O Duas Mulheres no Sofá. É Assisti uma hoje. das Tá apresentadoras, muito bacana. uma das apresentadoras do nosso programa aqui, né, da nossa RTV, Duas Mulheres no Sofá. O tempo mais que eu tento convencer ela, quer saber, mas só 2 mulheres, nunca vai ter um homem para discutir. Não, são só 2 mulheres, não tem. Não se abre aí para o lado masculino. Mas essa derrota do Inter aí, o que pode significar, na opinião de vocês, o Internacional que vinha, de uma certa maneira, se mantendo aí, chegou à vice-liderança, chegou até a liderança, né?
Teve até uma semana, segue o líder. Essa segue o derrota aí vai colocar o Internacional na obrigação de vencer. E quando te coloca numa obrigação de vencer, começa a aparecer os erros. Mas isso já aconteceu após a derrota contra o Botafogo, né? A obrigação de vencer hoje, né? Mas agora o Inter teve faz 2 jogos que não vence, né? Mas vamos... Nossa, o Atlético Mineiro tem muito mais qualidade que o Fluminense, né? O Fluminense é um time, olha, que não dá para entender como chegou numa semifinal de Copa Sul-Americana. É um time fraquíssimo. É muito fraco. É muito fraco. E ainda reclamam, né? Os jogadores sem receber salário, a torcida do Fluminense pegando o pé dos jogadores. O Luciano deu uma entrevista para uma outra emissora, estava revoltado, os caras não recebendo salário e a torcida indo em cima deles, reclamando, é absurdo. Eu acho que respondendo bem a tua questão, Cadu, eu acho que são 2 sentimentos por parte do torcedor. Primeiro, um pouco da frustração, que não se imaginava que o Inter fosse vencer o Atlético, como se imaginava que não fosse perder para o Botafogo. Agora, no segundo momento, o torcedor tem que pensar exatamente aquilo que você falou. No início do campeonato, ninguém imaginou que o Inter iria estar na condição de estar, já confirmado na Libertadores e tudo mais. Então, acho que agora tem que aplaudir. Mas ninguém lembra disso. Tem que dar força e acabou. O Inter fez muito mais do que se imaginava no próprio Inter. Verdade. Então não tem que se criar crise, não tem que Mas se foi dito fazer pela nada própria demais. direção do Internacional, olha, um time que vindo de uma segunda divisão, foi dito pela própria direção do Internacional, olha, vaga na Sul-Americana... Mas fazem um planejamento no início, Cadu. Mas Ó, é aquele que eu disse. Nosso planejamento é esse, chegar aqui. E vai desenvolvendo o trabalho, tu vai almejando algo mais. Tu vai te habilitando, tu vai te habilitando. Não só É a história da meta, direção né? como atleta, como torcedores também. É a história E da aí meta. vira frustração no final. Mas se a gente pegar aí o time do Internacional, a melhor fase do Internacional era algo que se parecia inimaginável. Exatamente. Sem o D'Alessandro. Né? E depois retorna o D'Alessandro para o time do Internacional. E faz falta o jogador de meio campo para combater. O D'Alessandro já não tem mais essa força. Mas, Rodrigo, o D'Alessandro, quando ele ficou fora esses jogos, que ele entrava, ele se preocupava em jogar. Ele esquecia a arbitragem. E conseguia fazer o últimos melhor, jogos, né, dele. Ele voltou a se preocupar com a arbitragem. Mas eu acho que tem, Por causa do mais que D'Alessandro, isso, né? Eu acho que tem mais que isso. A questão do D'Alessandro, que como eu falou, ele realmente ainda, tecnicamente, ele é um extraordinário Não, jogador. ninguém tá discutindo mas a ele técnica não dele. tem. Mas eu também, eu sou um defensor do D'Alessandro, porque eu sou um defensor de craque. Eu sou um defensor de craque. Mas o que e o Internacional sentiu a volta dele. E o Internacional mostrou, quando teve todo esse tempo sem ele, que não era um time mais dependente dele. E com a volta dele... Grande mérito do Daír, né? Grande Sem mérito do dúvida, Daír. também. E a volta dele acarretou o seguinte, e também, coincidentemente ou não coincidentemente, a queda de produção do Patrick. Porque o Patrick mudou de função com a vinda do Que era Alessandro. o grande nome do Inter. Jogava muito. O Patrick era o termômetro do Internacional. O Patrick era um termômetro E está internacional. sobrecarregado. E ele passou a fazer uma função diferente, quer dizer. Além ele dele, era um o Iago, jogador né? que vinha... O Iago também era um jogador que caiu aparecia, muito. caiu também. Então, mas por quê? Porque é um jogador de meio campo do Alessandro, que já não consegue mais. Aliás, o D'Alessandro era sempre o extremo pela direita. Né? E ele agora está jogando centralizado, porque obviamente não vai conseguir acompanhar o lateral e fazer o vai e vem. Né? Mas eu acho que Quer pra jogar, vai jogar isso ali. aí o Internacional sabe e vai tirar proveito desses jogos finais, exatamente para, e já como eu tinha dito, já o próprio Odair falou que está vendo o planejamento do próximo ano, para que o Internacional tenha mais consciência, né, e mais do que realmente precisa para a próxima temporada, para uma Libertadores da América. Né? E precisa bastante. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Internacional vá chegar ainda, que perca essa vaga aí direta para a Libertadores do próximo ano, porque o Inter precisa de apenas uma vitória. São 2 jogos. São Fluminense em o casa. Fluminense e o Paraná fora. Mas esse Paraná empatou semana passada com o Palmeiras em mas casa. na última nem rodada, em Cadu, casa, não é nem em casa, né? Mas acho que na última rodada, o Paraná fora já... Se o Inter empatar ou perder, não merece, né? Entrar direto. Exatamente. Mas é o que a gente tem dito. Qual foi o problema do Inter esse ano? Foi exatamente com os times de zona de rebaixamento. Isso não foi questão E só o Fluminense... Isso Aliás, é não é de histórico hoje, no né? Inter. Não é Isso de é hoje. histórico, eu tenho dito. Isso é histórico no Inter. O Internacional sempre se complica, e não é só esse ano, sempre, várias competições, sempre se complicando com times de zona de rebaixamento. Eu até Inclusive, sou repetitivo quando aqui, tem um time mas não tem aquela muito forte, famosa né? frase que diz, quer acabar com uma crise e marca o jogo com o Inter? Mas contra o Tinha essa Paraná corneta não aí. vai ter isso. Eu acho que o Paraná está muito Eu abaixo. também acho. Não, mas Muito pois abaixo. mas tu imaginou que ia tirar um ponto do Palmeiras?
Mas tu viu as Sim, circunstância, sim. O vento, a bola, não passava do meio campo. Eu acho que tem que Também não imaginava. A tua resposta, eu vou te dar a resposta, eu não imaginava. Mas tem mas outra não coisa, tem- Cadu. não tem como, o Fluminense joga no final de semana aqui com o time reserva contra o Inter. Porque Porque o vai estar Fluminense preocupado com a titular final da já com a Sul-Americana. Pois é, imagina o que não são os reservas do Fluminense. Não existe. O Atlético Paranaense, que é outro time que também decide com o Fluminense uma vaga na final da Sul-Americana, ele veio aqui o Beira-Rio com o time reserva. Mas, ô, Cadu, Como é que foi o jogo? O Internacional venceu com gol de pênalti Cadu, Foi aquele nos pênalti, né? acréscimos. Nos acréscimos. foi diferente. Ali o treinador o Thiago trabalhou 2 anos com essa meninada que veio a Porto Alegre aqui, na base do Atlético. Conhecia muito bem os atletas. Não, e outra, né? O time do Atlético é um time bem mais arrumado que o time do Ah, o Fluminense. Fluminense não existe. Não. Não existe, né? Mas o Internacional sempre teve essas dificuldades Mas eu com o nem time que sabia não que na existe. situação que o Fluminense está, que ele tinha time reserva, cara. Pois é, mas aí tem aquela situação, né, Paulo Mar? O time titular está focado, vai vir enfrentar um adversário, o Inter, sob uma grande pressão, precisando do resultado, precisando da vitória Se para torna ficar mais disparado. perigoso o troço. O que A acontece? responsabilidade é do- O reserva, né, talvez se tivesse com o time titular mesmo, a gente estaria mais... O reserva que sempre quer mostrar serviço, né? É. Pior é isso. O Grêmio não, Cheio- o Grêmio cheio não, de leite o lá Grêmio na não, base de quase, Xerém, né? o Grêmio não quase tirou um título do Flamengo, o Grêmio Tem com o time cara- reserva. tem- Lá no- tem- foi com o time reserva, aí tiveram que no intervalo do jogo, porque estava dando o título pro Inter, mandaram tirar o pé Tem do cara que vai acelerador. vir aqui no Beira-Rio, que a chuteira tá com teia de areia lá, que não entrou em campo aí. Então não existe mais jogo jogado. Agora- Periga quebrar embaixo, tá seca já. Agora, o que pode acontecer, Cadu, talvez... Estou nós- fazendo sinal lá, porque estão me dizendo que eu já tenho que chamar a redação, é isso, logo em seguida, daqui um pouquinho. Não, eu ia dizer, Cadu, que eu estava aqui pensando se vai ter alguma malinha branca, mas acho que nem isso, porque Pra quê? está tudo bem decidido, né? Não tem, só vai se estabelecer como é que serão as Não, mas posições. tem aí agora. O Internacional agora também ficou nessa situação, podendo ficar fora aí, deu G4, mas aí depende da situação do Palmeiras, quem é que vai brigar por essa vaga aí? Aí, na realidade, por essa... O Palmeiras pode se Flamengo, campeão. Grêmio, O Inter. Flamengo, Grêmio, Inter e São Paulo. Ou seja, um vai sobrar, né? Um vai sobrar dessa. Mas aí, por exemplo, um São Paulo vai pagar para o Paraná, ó, tem um apoio para vocês aí para ganhar do Inter. É que aí Paulo, depende da grana. Paulo, como que não, rapaz? Não Vai tem ter, esse cara. bichinho aí, o cara Ô, não será- corre mais. será que vai ter? Final de ano, rapaz. Será que o final de salário ano. do Paraná tá em Papai dia? Noel chegando. Final de ano, meu Ah, eu velho. sou muito Tem que ver inocente. se o Paraná, o salário tá em dia. hein? Eu sou muito inocente, eu achar que não existe isso. Porra. Final de ano, né? Botar um Natalzinho a mais Não, no bolso. agora, que Cadu, isso? é aquela Porra. circunstância. Daqui a pouco o cara olha assim, Eu ó. não sou contra a Ó. mala preta, né, mas a mala branca, né? Qual é a O salário diferença? do cara do Paraná, 10 mil. Pô, mais 10 mil, Não, pô, mas vai dobrar 10 mil meu tem. salário, cara. Cadu, qual é a diferença do terceiro pro quarto lugar na premiação? 2 milhões. Não, 4 milhões, né? O terceiro é campeão- 7. O segundo ganha quase 12 milhões. 12 milhões, cara. Depois o terceiro Sete. para 7 e o quarto fica para 4. E o outro não ganha nada. Ah, então é o seguinte, ó, dá para dar 1 milhão pro Paraná, nesse caso. E fica com 2, ó. Se depender disso. Mas se o Inter Mas garantir... o Inter já vai chegar Não, garantido mas se o do Inter Fluminense. garantir aí a vitória diante do O Fluminense Fluminense... vem com time reserva. É capaz do Inter jogar o Inter com reserva contra o Paraná. Que reserva. Partida iniciada lá no Maracanã. Partida iniciada no Maracanã, Grêmio e Flamengo, jogo que ganha agora Sem ainda ser mais. Caio. Hein? Bom, mas vamos à nossa redação, porque logo após o nosso Dois Toques vem sempre o Jornal da RDC. E a Fabiane Flores está lá na redação, preparando, dando os últimos ultimatos aí para o nosso Jornal da RDC que vem na sequência. Ela está aí agora conosco, exatamente para nos trazer as manchetes que teremos no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu, boa noite. Muito boa noite a todos acompanhando. Então eu vou aproveitar que a gente está entrando aí no Dois Toques. O programa, claro, tem a audiência, a maioria masculina,
para lembrar sobre o Novembro Azul, porque o Instituto Nacional do Câncer estima que 6.210 novos casos de câncer de próstata, o segundo mais comum aí entre os homens, sejam diagnosticados no estado somente neste ano. É um alerta bem preocupante realmente, mas todos os detalhes sobre esse assunto e muitas outras notícias, você já sabe, é a partir das 22 horas no Jornal da RDC e eu já estou aqui te esperando. Cadu. Ok, obrigado, Fabiana. Então, na sequência, aí vem logo após o nosso Dois Toques, Jornal da RDC, com essas e outras notícias aí. E, na sequência, o Cruzando as Conversas. Então, você tem que permanecer aqui com a programação da nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para a Banrisul, que é o Banco dos Gaúchos, é o nosso banco, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, se não tem o aplicativo, baixe o aplicativo do Banrisul. Se não é, clique, porque você tem a segurança do Banrisul, né? Se você não é cliente, clique, simplifique. Nosso Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques desta quarta-feira cheia de futebol. O Internacional que foi derrotado, saiu perdendo, empatou e nos acréscimos acabou sofrendo um gol do Atlético, primeira derrota do Internacional esse ano no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, partida iniciada há poucos instantes aí, lá no Maracanã, Grêmio e Flamengo, jogo que vale a possibilidade do Grêmio uma vitória, inclusive assumir a terceira liderança, a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Já voltamos. 21 horas e 49 minutos, estamos voltando com o nosso Dois Toques desta quarta-feira cheia aí, né? O Internacional que foi derrotado no Beira-Rio, perdeu a sua invencibilidade, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1. E o Grêmio vai jogando nesse momento lá com o Flamengo no Maracanã, jogo 0-0. Nosso Dois Toques de hoje com o Paulo Matos, Fabiano Brasil e Rodrigo Doriagatti. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso estado, Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube também, no Facebook, você manda fazer referência a algumas mensagens aqui, inclusive você também localiza, né? Mande via cidade de onde você está enviando a sua mensagem e compartilhe com seus amigos aí, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, você compartilhe, peça para os seus amigos também, para que vão conhecendo a nossa RDC TV, uma emissora focada totalmente no Rio Grande do Sul, com programas todos do nosso estado e também aí além de todas as plataformas digitais, nossa TV ao vivo, para que mais pessoas vão conhecendo, né? 4 meses, um pouco mais de 4 meses no ar, como eu tenho dito, estamos embalando aí a nossa RDC TV. Nosso Dois Toques antes disso, nosso Dois Toques para Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village e se tornar um cliente da Village, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar de São José, que está aí na Série C do próximo ano do Campeonato Brasileiro, garantiu essa vaga esse ano, está aí trocando toda a sua grama sintética, agora com selo FIFA da grama sintética lá do Passo da Areia. E também para micropigmentação Priscila Santarém, olha, espaço de beleza facial especializado em diversos procedimentos, que você faz o contato pelo número 999-661410, 999-661410, para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação, acesse o Instagram da Priscila, é @Priscila_Santarém. Não, Cadu, eu ia falar da RDC TV, hoje pela manhã teve os nomes dos ganhadores do Carrinho Agas 2018, e estávamos lá, a RDC em peso, com Marcelo Dutra, com a Fabiane Flores, eu estava lá também. Chamou a atenção todo mundo, pô, mas a RDC veio com 3 hoje. Chegou aqui, junto, né? chegou junto. Muito legal. Ô, Cadu, permite mandar um beijo para minha irmã que está de aniversário hoje, a Giovana. Grande beijo, mana, te amo muito, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, sempre juntos. Sábado a gente vai comemorar lá, vai estar bem bacana. Vamos lá, vamos lá. E fazer o convite, Cadu, amanhã é Inteligência Emocional, 11 da manhã. Então tá aí, o Fabiano Brasil. Vou aproveitar, já que o momento é de parabenizar pelos aniversariantes, ao Miro Veiga, né, que também está hoje nos assistindo, o Miro Veiga, que é o pai da nossa repórter, a
Manuela Veiga, Manux também, então um abraço, que está sempre na nossa audiência. Sabe quem é que está na nossa audiência também? O teu fã número 1. Quem é o teu fã número 1? Paulo Brito. Meu amigo. Não, mas teu amigo, mas teu fã número 1, né? Onde ele vai te leva junto. Em todos os eventos dele, ele te leva junto. Parceria. Parceria, então. Parceria. Bruxaria. Gente finíssima. Melhor qualidade. O belezinha feito. Grande Brito. Maravilha. Bom, então o Internacional perdeu por 2-1, jogo no finalzinho dos acréscimos, e o Grêmio vai empatando em 0-0. Agora veja o que é a contradição, não a contradição de futebol. O Internacional esse ano está para fazer a melhor campanha da história do Inter em pontos corridos. Em pontos corridos. Vindo de uma segunda divisão, com um time precário, um time mediano, e tem gente que ainda critica, né? É aquele negócio que eu te falei no início ali. Às vezes não analisam todo o trabalho, mas sim o final do trabalho. Ó, Mas assim como o São Paulo, né? Se for pegar o Diego Aguirre, Também, né, cara? também não se fechasse ali entre os 6 primeiros, beleza. E o né? próprio Palmeiras com o Roger, né? Foi a melhor campanha da Libertadores. Deixa eu fazer referência a algumas aqui, ó. O Regis Teleza, pô, a gente tirou de Pato a Ganso, o João Vivemos dando boa noite, o Márcio, contra o Paraná vai ser uma fumaça, isso sim. O André Faveiro, programa de esporte da primeira linha, parabéns Cadu e equipe, tá aí, ó. E o Paulo Brito continua te observando. Tá perguntando pela tua camisa. Vou conseguir um patrocínio numa loja de camisa aí. Para te não pegar mais as do Paulo Brito. Não peguei nenhuma dele, Ele tá de diz- sacanagem. Mas, falando sério agora, essa questão do Internacional, vejam só, o Inter pode ter a melhor campanha em pontos corridos, desde que após o campeonato corrido. Mas nem em 2005, no ano roubado. Sim, que não, Na pontuação, na pontuação, né? É. Melhor Para te pontuação ver de- como foi um grande Não, e para trabalho, te ver né? um time que veio da segunda divisão, né? Um time que Não teve grandes contratações? não teve grandes contratações, meio que vieram aí durante a competição. O Richelli Ele nem teve que estreou, trocar né? o pneu aí com o carro andando, fez um péssimo campeonato gaúcho. Ou seja, Iniciou muito embora mal o tenha brasileiro. iniciou mal o Campeonato Brasileiro, o divisor de águas foi no Grenal do primeiro turno, empate. que ali estava ameaçado, inclusive, né, a demissão do Odair, a saída de toda a comissão técnica, e a partir dali que o Internacional conseguiu. Mas claro, futebol é resultado. Mas o não Odair adianta vem se nada. salvando desde o início do ano em Grenais. né? O- Tinha tomado 3, aí no Grenal, que foi 2-0, ele se salvou. Aí entrou o Campeonato Brasileiro, Eu tava sempre- perdendo para Palmeiras, para Flamengo, Eu daqui a pouco sempre- no Grenal, 0-0, segurou Eu as broncas. sempre digo uma Vai coisa, embora. Rodrigo. Eu sempre digo uma coisa do futebol. Futebol, tu tem que provar todos os dias. Não é numa competição, são todos os dias. Se tu tá líder da competição, tu perdeu o jogo amanhã, tu já não serve. Então, tu tem que provar que tu é bom todos os dias, que tu serve todos os dias, senão tu já Tem vira jogos uma- que tem um peso maior, né? Grenal, para nós aqui, tem um peso maior. É que nem o treinador, né? O treinador, futebol é resultado, mas como é que tu avalia um treinador? Tu não avalia só no jogo, né? Tu avalia na semana, o tipo de trabalho que é feito, Exatamente. o trabalho que é feito, a preparação que é dada, mas aí... Se tu trabalha a semana toda, vai lá, perde o jogo, ó, o trabalho da semana foi errado. não serviu. Né? Aí tu faz treino fechado, pra quê treino fechado? Mas tem uma coisa também, um dos treinos que eu mais via e que gostava de ver pelo trabalho que era realizado é do Celso Rotti. Pois é. Do trabalho da semana, é o cara que mais trabalha. Que Tu eu não vi conheceu trabalhar o no seu Enio Vargas de Andrade? Não, mas esse é o concurso. Esse é o Enio Vargas de Andrade. O treino da semana do Rotti, cara. Ele chamava de alemão também, porque chamava todo mundo, ô alemão. Uma vez ele chegou pra mim... Ô, alemão, te uma chamava vez de ele chegou pra alemão mim também? Ele chegou pra mim num treino, nós treinando ali no coisa, ele disse assim pra mim, tá parecido com o Dario Pereira. Porra, o Dario Pereira jogava pra caramba, eu, né, fiquei, pá, estufei o peito e digo, porra, então tô bem, de gordo. Ponto final, com esse encerramos nossos 2 toques aí, só confirmando, né, a derrota do Inter, nos acréscimos para o Atlético Mineiro, e o Grêmio vai jogando nesse momento aí, vamos chegando aí a quase 15 minutos de jogo, e o Grêmio vai empatando com o Flamengo 0-0. O Grêmio que com uma vitória e com essa derrota do Inter pode assumir a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Como sempre saímos
né? Vamos para o Barranco, restaurante Churrascaria Mais Primeira do Grande Sul, referência nacional. Hoje é quarta, né? Terça, quarta e quinta, tem o Barranquinho, as promoções do Barranquinho. Então você escolhe, é o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, 2 endereços. Na Avenida Ipiranga, 8113, e lá tem Kia e tem Lifan. E na Avenida Ceará 370, a nova revenda da Kia. Se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, quer saber de estacionamento, aí é Teletax, aí na tela para você. 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição. A segurança, quem lhe leva e quem lhe traz é com o Teletax. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de táxi aéreo. Na sequência vem o nosso Jornal da RDC, logo após o Cruzando as Conversas, nossos 2 toques. Amanhã estamos de volta a partir das 21 horas. Até lá, tchau, tchau. Abraço dela. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.